E aí eu sinto essa porta se fechando. Eu sinto que agora eu sou só uma. Mas eu mergulhei tanto em Deus. Eu mergulhei tanto, mas tanto, tanto em Deus. Eu passei meses jejuando. Eu comecei a buscar tanto o Senhor. Eu comecei a. E Deus começou a trabalhar, eu me emociono, porque Deus começou a trabalhar tanto na minha vida, tanto que vocês não têm noção. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, acredito eu que você deve estar passando por uma situação semelhante a essa. Ou pode ser alguém muito interessado nesse assunto. Eu me chamo Cristiane Oliveira, eu tenho 30 anos hoje, mas tudo começou em 2022, quando eu tinha 27 anos. Eu sou cristã e eu aceitei a Jesus a primeira vez. Eu aceitei com 7 anos de idade, aceitei ele com 7 anos de idade, mas eu não prossegui na igreja. E com 17 anos eu realmente fiz a minha aliança com o Senhor, conscientemente do que eu estava fazendo. Tinha consciência do que eu estava fazendo, né, com 17. Me casei aos 22 anos de idade. Me casei consideravelmente jovem. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo quão jovem eu era para tomar tal atitude tão séria na minha vida. Algumas pessoas com 22 anos, elas já estão preparadas para isso, mas eu não estava preparada, de forma alguma. Tinha muitas coisas em mim que precisavam ser trabalhadas primeiro, precisava, né, desenvolver primeiro para depois firmar uma aliança com a pessoa. Então eu me caso com 22 anos. E ao contrário do que muitas pessoas fazem, eu não costumo ficar falando mal do meu ex, ficar expressando ódio, não. Porque nós tivemos um casamento bom, nós não tivemos um casamento ruim. Ele me tratava muito bem, nós éramos muito parceiros um do outro, nós tínhamos o hábito de fazer as coisas juntos. Então, nós não tínhamos uma convivência ruim. Tínhamos algumas situações difíceis, como todo casal passa, mas nós não éramos um casal onde a gente vivia um casamento falido. Não, não, pelo contrário, nós vivíamos um casamento bom. Tanto que eu digo que eu comparo a minha separação com alguém que sofre um aborto. Porque o aborto é algo que você não espera. E eu não estava esperando pelo fim do meu casamento. Tem mulheres e tem homens que eles já sabem que o casamento está ruim. E tem situações que pegam a gente de surpresa. E eu fui pega de surpresa. Eu passei exatamente por isso. Então, em 2022, no mês de fevereiro, a gente se separa. Mas antes disso, poucos dias antes, eu comecei a notar que ele estava diferente. Só que eu sempre fui assim de orar. Eu não era uma mulher assim, nossa, tia do coque. Não, aquela mulher fervorosa, mas eu sempre fui de oração. E eu sempre gostei de levar as minhas demandas ao Senhor. Então, eu fui orar. Isso foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Do momento que eu percebi uma certa diferença até o momento que as coisas aconteceram. E aí eu fui orar e o Senhor, um certo dia específico, ele fala comigo, eu tenho certeza que foi o Senhor, olha o celular. E aí, quando eu olhei o celular, de cara eu não vi nada, mas tem as conversas que ficam arquivadas. Nas conversas arquivadas eu vi algumas coisas que eu percebi que estava rolando ali uma traição. Estava acontecendo uma infidelidade. Daí em diante, foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Eu ainda tive a atitude de ligar para a pessoa, para saber os detalhes, aquela coisa toda. Não façam isso, não vale a pena. Se você está passando por isso, não faça isso. É muito humilhante, né? Você fazer uma coisa dessa. E aí, eu não tive maturidade para resolver essa situação. O que aconteceu? A gente se desentendeu, eu fiquei uns dias na casa da minha mãe, a gente se desentendeu real, eu botei ele para fora, foi um Deus nos acuda. E aí ele foi embora, mas ele não quis voltar nunca mais. Nunca mais. Esse homem, ele não quis mais o relacionamento, ele fechou o coração. Ele fechou o coração para mim e ele seguiu a vida dele. A partir daí, a partir desse momento, ele segue a vida dele, sem olhar para trás. Tentei contato, tentei lutar, orei, busquei, mas nada funcionou.
E aí o que acontece? Nesse momento que ele vai embora, logo eu tive contato com a minha pastora, com a esposa do meu pastor que cuida de mim. Os meus pastores são maravilhosos, me deram todo o apoio dessa terra e eu fico muito sentida que eu sei que muitas mulheres não têm esse apoio. E aí quando ele vai embora, a minha líder senta e conversa comigo. Ela disse para mim assim: o casamento é como um cristal. E foi isso que aconteceu com o seu casamento. Ele se rompeu, né? O cristal, quando ele cai no chão, ele se quebra em pedaços. E eu ficava olhando assim para ela. Ela disse: foi exatamente o que aconteceu com o seu casamento. Mas Deus, ele pode trazer de volta, ele pode moldar de volta. E aí eu comecei uma longa jornada, crendo, né, na possibilidade de um retorno. Só que assim, gente, a Bíblia, ela não traz restauração de casamento. Não tem um versículo bíblico que fale sobre restauração de casamento quando uma pessoa só quer. Não tem isso. Quando você decide orar por um casamento, você decide só. Você decide porque você tem base bíblica para decidir isso. Mas entenda, a Bíblia fala sobre reconciliação. E aí eu fiquei crendo por muito tempo, eu fiquei buscando isso, mas a pessoa foi irredutível, ela só não quis mais. Dentro desse processo, eu acho que esse vídeo eu vou ter que contar em duas etapas. Porque dentro desse processo onde ocorre a separação, eu entrei em um período de deserto. Gente, foi um verdadeiro deserto. Eu lembro que eu me sentia igual Moisés ali no monte. Arão de um lado e Ur de outro. Era minha mãe e a minha líder espiritual, segurando as minhas mãos para eu não cair, para eu não naufragar. Para a minha fé não sucumbir. Porque assim, se você perde a fé, você perde tudo. Então, eu não perdi a fé, eu me mantive firme. Eu não cedi a buscar outro homem, eu não cedi a ir para o mundo, eu não cedi porque elas estavam ali. Claro, e a pessoa do Espírito Santo, claro, em primeiro lugar, Deus ali comigo e o Espírito Santo ali comigo e depois elas, né? Mas elas estavam ali ao meu lado, me ajudando, me fortalecendo. Por quê? Porque você se encontra em um deserto, você era dois, você fazia tudo junto com a pessoa, você vivia em um relacionamento parceiro e de repente aquilo é arrancado de você. Eu senti como se fosse mesmo arrancado de mim. E eu sei que foi arrancado, né? Eu tenho essa consciência. Não arrancado, gente, tipo assim, Cris, você, por algum momento você se sente culpada disso tudo? Não, não estou dizendo que eu me sinto culpada, tá? Não há uma culpa minha. Mas vocês também têm que entender que quando você entra em um processo de deserto, o Senhor traz muito à luz e à tona falhas nossas também. Porque é muito fácil a gente se colocar no lugar de vítima e culpar o outro a respeito de tudo o que acontece. Tudo o que aconteceu de ruim foi provocado por tal pessoa. Não. O lugar de vítima não é o nosso lugar. E Deus, ele não quer que a gente fique nesse lugar de vítima. Geralmente as pessoas que se colocam em lugar de vítima, elas não permitem ser trabalhadas, porque elas olham muito para o outro. E nesse momento do deserto, Deus fez olhar para mim. Eu fiquei um tempão ainda olhando para o outro, esperando pelo outro, esperando Deus mudar ele, esperando Deus fazer algo na vida dele. E eu estava me esquecendo que existia eu ali também, dentro do processo. Foi aí que eu percebi que Deus estava trabalhando na minha vida. Né? Deus estava querendo trazer uma transformação que era necessário. E dentro desse processo, muitas vezes, o Senhor, ele quer trabalhar em nós, mas nós não nos permitimos. E aí eu me lembro que eu comecei a resgatar eu de volta, sabe? Eu comecei a me resgatar de novo, porque era muito difícil você viver dois em dois e de repente aquilo, sabe? Essa porta, ela se fecha. Eu senti como se a porta tivesse sido fechada na minha cara. Sabe quando a porta se fecha, ela não se abre mais? Foi exatamente isso que eu senti quando eu rompi, quando tudo aconteceu. E aí, gente, o que acontece? Quando ele vai embora, eu fiquei num período olhando rede social, fiquei um longo período olhando rede social. E parecia outra pessoa, sabe? Parecia outra pessoa. Ficava olhando rede social, eu ficava com limitando aquela esperança, aquela agonia, aquela aflição. Eu não vivia mais, né? Pra mim.
Eu não vivia. Mas chegou um momento que eu comecei a discernir que Deus ele queria que eu vivesse. E não que eu ficasse em função do outro, esperando algo acontecer com o outro. E eu comecei a viver. Eu comecei a voltar a fazer atividade física, que eu sempre fui de fazer atividade física, né? Eu lembro que nós dois corríamos e a gente tinha essa parte, né, bem ativa. Então, quando eu me separo, eu parei de fazer isso, né? Eu parei a minha vida. E eu comecei a engordar, comecei a ganhar peso. Não chegou nada exagerado, não. Mas eu me lembro que eu fiquei um tempão sem praticar nada de atividade física. E eu volto a fazer atividade física, eu volto a cuidar mais de mim. Foi nessa época que eu comecei a cuidar de mim que eu botei aparelho para ajustar algumas coisas no meu dente que eu me incomodava. Eu volto também a viajar, que eu não estava mais viajando, a fazer passeios, que eu sempre gostei de viajar, de conhecer lugares. Eu volto a olhar para mim, porque eu fiquei um tempão sem fazer isso, né? Eu fiquei muito tempo. E o que me preocupa, os canais de restauração de casamento, é que muitas pessoas vivem em função do outro, de olhar para o outro, de ver o que o outro está fazendo, e fica naquele pensamento ali o tempo inteiro, pensando em resgatar o casamento o tempo todo, e elas param de viver para elas. Eu lembro que uma vez, isso já tinha mais ou menos um ano e pouco, eu olhava e não via mudança nenhuma, não via nenhum sinal de que a pessoa havia se arrependido. E mais ou menos um ano e pouco depois, ainda eu chorando, me lamentando, vivendo um luto, porque é um luto de quem está vivo, é um luto. Você tem que matar uma pessoa viva, só que você tem que matar ela dentro do seu coração, ela está viva. Você matar o outro dentro do seu coração para ver se não dói mais, isso é muito difícil. E aí eu começo a viver, né, novamente. Eu passo por um processo de restauração nesse período, né? Eu passo por um processo de restauração, de reconstrução da minha vida, do meu eu. Eu volto a cuidar de mim, eu volto a fazer parte da igreja, no sentido de obra. Eu nunca saí da igreja, mas eu estava parada na obra do Senhor. Eu volto ao púlpito, né? E aí, como é que volta ao púlpito depois do divórcio? Porque a minha igreja em si, ela não teve um preconceito comigo, né? Eu não senti esse preconceito. Fui muito acolhida pelos meus líderes. Mas quando você está no púlpito, que você sabe que, poxa, uma mulher divorciada, e aí você olha e pensa assim, meu Deus, eu estar aqui de novo, né? Depois de tudo que aconteceu, e as pessoas, elas ficam olhando para você, elas sabem o que te aconteceu. E surge um preconceito dentro de você mesmo. Por mais que as pessoas lá fora, elas não digam nada, mas você sabe o que você passou. E aí eu dizia assim, e eu passei por esse processo. Talvez eu teria que fazer um outro vídeo relatando mais sobre esse processo que eu passei, de voltar a estar no púlpito depois do divórcio. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, coloca aqui nos comentários, que aí eu vou relatar mais sobre essa parte. Mas eu volto a estar na igreja, eu volto a pregar não, eu começo a pregar, eu começo a retomar a minha vida. E aí eu vou fazer uma parte 2, se vocês quiserem, sobre esse retorno, né, de eu retomar a minha vida na igreja, certo? Se vocês quiserem mesmo a parte 2, se vocês acharam interessante a abordagem, tudo que eu falei aqui, me digam que eu volto para fazer a parte 2 do vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo.